vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de João, capítulo de número 4. Nós iremos ler do versículo 1 ao versículo de número 42. Esse texto é bem grande, né? Então nós iremos fazer a exposição dele em 3 momentos. Hoje será a primeira parte, na próxima oportunidade nós estaremos a segunda e assim por diante até a terceira parte. E eu gostaria de meditar nessa passagem hoje sobre o tema um encontro missionário, né? Nós temos aqui o encontro de Jesus com uma mulher, a quem ele vai utilizar como uma missionária para pregar o Evangelho àqueles que estavam em trevas. Então diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 1 ao 42. Diz: Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: Dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: Como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim que sou samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: Vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: Não tenho marido. Então Jesus disse: Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: Agora eu sei que o Senhor é profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: Mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: Eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: O que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, Cristo?
Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, comam. Mas ele lhes disse: Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: Será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso é verdadeiro ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da palavra de Jesus, e diziam à mulher: Agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, diante dessa palavra, Deus, te pedimos nessa noite, nos ajuda a entendê-la. Meu Senhor, que nós não sejamos apenas ouvintes. Tantas coisas maravilhosas o Senhor aqui nos mostra, e nós queremos, Senhor, nos deleitar. Nós queremos nos alegrar, Deus, com aquilo que o Senhor aqui tem a nos ensinar. Seja com o teu povo, seja comigo. Tenhas misericórdia de nós, Senhor, pois sem ti nada podemos fazer. Meu Deus, assim eu te oro, te peço e te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Podeis sentar, meus irmãos. Meus queridos irmãos, eu quero que você saiba de uma verdade: Deus não foi ao seu encontro por acaso. Os encontros que Deus tem conosco não são encontros aleatórios, são encontros propositais. De maneira que Jesus chega à nossa vida, Jesus se encontra conosco porque Ele tem um propósito a cumprir. Nós observamos na palavra que Deus Pai decretou na eternidade um plano para o seu Filho. E o seu Filho veio a este mundo, Jesus Cristo, para cumprir esse plano. Porém, nos planos de Deus, meus irmãos, o Filho volta para o Pai e a igreja que somos nós ficamos aqui para dar continuidade à missão que o Filho começou. A nossa salvação, meus irmãos, é um dos meios pelos quais Deus comunica o seu grande amor ao mundo. Para não sermos tão distantes de nós, podemos dizer o seguinte: você foi salvo para que lá na sua rua, lá no seu trabalho, lá na sua cidade, você pudesse alcançar outros com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. De forma que podemos concluir que Jesus não se encontra com a gente por acaso. E não foi diferente na vida daquela mulher, como veremos nessa noite. Jesus se encontra com uma mulher que estava sofrendo, estava debaixo do peso, do preconceito e da rejeição. E aquele encontro com aquela mulher foi um encontro missionário. Um encontro em que Jesus usa a vida dela para que outros conheçam, à luz do Evangelho, aquilo que Deus tem a comunicar. Nós precisamos lembrar ao nosso coração as palavras que o apóstolo Paulo nos diz quando ele escreveu aos Romanos, para entendermos a importância que é, uma vez que nos encontramos com Cristo Jesus, levar adiante aquilo que ouvimos do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz assim em Romanos capítulo 10, versículo 14: Como, porém, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naqueles de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Paulo está dizendo, em outras palavras, que é necessário que nós que ouvimos as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, nós que entendemos a boa notícia que o Senhor trouxe para nós, nos revelou em Cristo Jesus, que nós preguemos. Porque se nós nos calarmos, como aqueles que precisam do Evangelho, ouvirão e entenderão e se renderão a Cristo Jesus.
Olhando para a mulher samaritana, meus irmãos, ela simplesmente ouviu as palavras de Cristo, entendendo o que Jesus estava revelando acerca da vida dela, ela correu. Diz o episódio que ela foi tão impactante a mensagem, que ela foi ali naquele poço para buscar água, mas ela deixa o cântaro dela. Tamanho foi o impacto de ter ouvido as palavras de Cristo. E ela sai em direção à cidade de Sicar para dizer: eu encontrei aquele que nós aguardamos, o Messias, o ungido, o rei que viria para nos revelar todas as coisas. Meus irmãos, aquela mulher, naquele encontro com Jesus, percebeu que ao se encontrar com Jesus, nós nos transformamos num missionário. Eu sei que às vezes na igreja a gente dá o título de missionário àqueles que vão fazer missões em outros lugares, daqueles que fizeram um curso, se aperfeiçoaram para isso, mas todos que se encontram com Jesus e têm de fato um real encontro com Jesus, eles são missionários. E como missionários pesa sobre nós o dever de anunciar e de proclamar aquilo que ouvimos do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois como ouvirão se nós não falarmos? Como é que o nosso vizinho vai conhecer a Jesus se nós ficarmos calados, acanhados? Se nós acharmos que vai vir um anjo do céu e ali falar para ele? Deus poderia fazer isso, mas não é o meio ordinário de Deus comunicar o Evangelho. O meio ordinário de Deus comunicar o Evangelho é levar aqueles que ouviram o que ele comunicou, que tiveram um encontro com ele, a falar ao coração daqueles que ainda não receberam ele como Senhor de suas vidas. Meus irmãos, o encontro de Jesus com a mulher samaritana nos mostra o propósito de Cristo em fazer daquela mulher uma grande evangelista, uma grande missionária, que vale salientar que para os primeiros leitores aqui do Evangelho de João, isso aqui seria um grande absurdo, porque os judeus não se davam com os samaritanos. E imaginar que uma mulher samaritana, impura, poderia ser uma propagadora, uma porta-voz da mensagem de Deus aos homens, os judeus diriam: isso é impossível, isso não pode acontecer. Mas nos planos de Deus, irmãos, nos planos de Deus, aquela mulher, ela seria e foi uma grande missionária, a partir do momento que ela se encontrou com Cristo. Não foi um encontro vão, não foi um encontro que deixou ela na inércia. Às vezes tem pessoas que se encontram com Jesus, ouvem o Evangelho de Cristo Jesus, seu coração até fica comovido com a história de Cristo Jesus, mas se calam e não levam a mensagem de Jesus a outros. Não foi assim com aquela mulher. E eu gostaria de apreciar com você 3 momentos aqui desse encontro. Primeiramente, nós iremos ver do versículo 1 a 15, esses 3 momentos. Primeiro, nós vamos ver a necessidade do encontro. João, ele vai nos mostrar que aquele encontro de Jesus com aquela mulher estava dentro de uma necessidade que aquela região e aquele povo tinha. E Jesus vai então ao encontro dessa necessidade. Do versículo 6 ao versículo 9, vamos perceber a ocasião. Porque no momento em que Jesus vê aquela mulher chegando para falar com ele, ele começa a conversar numa linguagem espiritual com aquela mulher, que nós precisamos atentar. Porque Jesus fala de coisas, usa de analogias e de coisas que são próprias do nosso dia a dia, como água, como nascer de novo, para falar de coisas profundas, de coisas do Espírito. E não é diferente com aquela mulher. Jesus vai falar de água. Jesus não estava falando da água do poço que estava ali em Sicar, do poço de Jacó. Jesus estava falando da vida que ele tinha para oferecer àquela mulher. E para que ela pudesse entender, era necessário que ela tivesse os seus ouvidos espirituais destampados para entender. Deixa eu dizer uma coisa para você. É preciso que a gente tenha, meus irmãos, os nossos ouvidos espirituais destampados para entender a mensagem que as Escrituras têm a nos comunicar. Caso contrário, nós entenderemos apenas o aspecto literal da letra. Entenderemos a água, entenderemos algumas palavras aqui e acolá, mas não conseguiremos discernir o que é espiritual, o que alimenta a nossa alma, a grande mensagem que Cristo tem a comunicar. Então, no segundo momento, nós veremos a ocasião desse encontro. E, por fim, nessa primeira exposição dessa passagem, veremos então a satisfação que Jesus leva àquela mulher. Porque o encontro de Jesus é para satisfazer algo de profundo na vida daquela mulher.
e eu queria que você já pudesse aguçar a sua curiosidade para saber qual era a necessidade daquela mulher. Ela vai até ali em busca de água para saciar a sua sede, mas na verdade aquela mulher tinha uma necessidade mais profunda. Ela precisava, além da água que estava no poço, ela precisava saciar a sua sede de Deus, que ela estava buscando em homens, que ela estava buscando nas coisas dessa vida, pois diz a palavra que ela já estava no 5º marido, né? E o que ela estava agora não era dela, provavelmente ela estava cometendo adultério, tentando, quem sabe, a companhia de Deus, tentando encontrar algo de Deus nos homens, nas pessoas e no mundo. E é aí que a gente se identifica muito com essa mulher, porque às vezes há um vazio existencial, às vezes estamos deprimidos, e achamos que se nós de repente fizéssemos uma viagem, ou quem sabe, se nós fôssemos ao shopping, fizéssemos uma boa compra lá, esse vazio diminuiria, essa tristeza iria embora, quando na verdade ela não vai embora, porque só Deus é quem pode preencher, meus irmãos. Só Deus é quem pode satisfazer. E o encontro daquela mulher que vai buscar água é um encontro de satisfação, porque a água que Jesus tem para dar a ela é uma água que mate a sede de uma vez por todas. É uma água de que quem bebe, irmãos, não vive nesse mundo sedento e tentando encontrar nas coisas dessa vida alguma coisa que possa preencher o vazio do coração. Que possa preencher. Porque Jesus preenche tudo, irmãos. Porque Jesus é tudo para mim. Porque Jesus é tudo para nós. Em cada um desses aspectos, nós percebemos então o plano de Jesus para alcançar os pecadores. Porque o encontro com aquela mulher é um encontro missionário. É um encontro em que Jesus vai fazer dela uma missionária para levar o evangelho a outros. Então vejamos aqui esse plano de Jesus. Primeiramente, meus irmãos, Jesus vai ao encontro daqueles que necessitam dele. No versículo 1 a 5 diz assim a palavra do Senhor, observe na sua Bíblia: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era necessário passar pela região da Samaria. Assim Jesus chegou à cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Vamos entender essa parte. O que é que está acontecendo? Qual é o contexto? Vocês devem lembrar, quem estava na última exposição aqui, havia-se rumores ali entre os discípulos de João Batista e alguns fariseus que estavam pegando o ministério de Jesus e dizendo o seguinte: olha, João, tu estás a batizar, mas o Jesus que tu batizaste, ele também está batizando. E isso estava gerando um certo incômodo no meio dos discípulos de João. E João vai dizer: olha, o importante é que Jesus cresça, porque o que ele recebeu da parte de Deus. Quando Jesus tomou conhecimento de que os fariseus haviam criado essa contenda entre os discípulos de João e não entre Jesus e João, porque nunca houve essa contenda, o que foi que Jesus fez? Vamos sair daqui e vamos em direção à Galiléia. A Judéia ficava localizada no sul ali da Palestina e a Galiléia ficava no norte. Para chegar à Galiléia era necessário passar por uma região chamada região dos samaritanos, que é exatamente o que João está nos mostrando aqui, e ele destaca algo que eu queria que você percebesse comigo, quando ele diz assim: e era-lhe necessário passar pela região da Samaria. A pergunta é: será que realmente era necessário passar por Samaria? Se Jesus fosse seguir o caminho que os judeus faziam para irem para a Galiléia, havia um outro caminho, que era um caminho que se desviava às terras da Samaria, porque os judeus acreditavam e criam que os samaritanos eles eram impuros, porque eles eram um povo misturado, um povo que não permaneceu fiel quando foi levado ao cativeiro. Então, no caminho natural dos judeus, o que é que Jesus deveria fazer? Se desviar do caminho ali e não passar pela terra dos samaritanos. Mas João diz o seguinte, que foi necessário, que lhes era necessário passar pela região de Samaria. O que é que João está nos mostrando aqui, irmãos? Que havia uma necessidade naquela região.
que havia um povo ali naquela região que deveria ouvir aquilo que Jesus tinha a pregar, aquilo que Jesus tinha a anunciar. E João então diz que era necessário, sabe por quê? Porque Jesus vai ao encontro dos necessitados, porque Jesus não corta o caminho daqueles que estão necessitados, daqueles que estão em trevas, porque Jesus sabe quem necessita e vai ao encontro daqueles que necessitam dele. Meus irmãos, a vida cristã não é uma fuga de pecadores, e nós precisamos entender isso nessa noite. Jesus poderia ter trilhado o caminho dos judeus, Jesus poderia ter se desviado do caminho de Samaria, e não ter encontrado aquela mulher, e não ter tido aquele encontro ali com aquela mulher, mas irmãos, na onisciência de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele sabia que ao meio-dia aquela mulher iria chegar àquele poço. Naquele momento em que o sol estava mais forte, causticante, e quando ele estivesse sozinho com aquela mulher naquele poço, ele iria dizer algumas palavras que iriam revelar coisas profundas ao coração daquela mulher, fazendo com que ela olhasse para Jesus e ouvisse o que Jesus tinha a dizer e cresce nele. Meus queridos irmãos, a vida cristã não é uma fuga de pecadores. Às vezes nós estamos assim, sabemos da situação de determinadas pessoas, sabemos que amanhã, quando chegarmos em determinados lugares, estará lá pessoas que não temem a Deus, mas que são vazias, e às vezes nós simplesmente nos desviamos, nós preferimos pegar um caminho que não nos leve a passar por Samaria, que não nos leve até o encontro com aqueles que estão sedentos. Meus irmãos, assim como as trevas precisam da luz, o mundo precisa ver em nós a luz de Cristo Jesus, e nós não podemos correr das trevas. Jesus disse certa vez aos seus discípulos: vocês são a luz do mundo, e se vocês são a luz tem um propósito, a luz serve para clarear. Então, estejam lá no meio das trevas, para que a luz de Cristo seja vista em vocês, e para que aqueles que necessitam ouvir do Evangelho, ouçam através da vida de vocês o que Deus tem a falar, mas não desvie o caminho. E eu sei que você argumenta várias vezes o seu coração, dizendo o seguinte: não vou falar com ele, eu não vou para ali, porque eu vou encontrar tal pessoa. E quando nós começamos a alegar, encontramos razões de sobra, né? Eu estou muito apressado. Eu não tenho paciência para conversar com ele ou com ela, né? Ele é uma pessoa de um coração muito duro. Meus irmãos, o mundo já aprendeu uma coisa que é certa: água mole, pedra dura, né? Tanto bate até que fura. Esses dias eu cheguei em casa com a minha esposa, domingo, fui almoçar. Quando chegamos em casa, eu abri a caixa de correio e tinha lá um envelope, irmãos, muito bonitinho. Pensa um envelope bonito, com alguém que tinha escrito à mão, e quando eu abri, tirei, tinha uma carta toda escrita à mão. Quando eu vi aquela carta, eu disse: rapaz, alguém gastou tempo escrevendo, porque hoje em dia é tudo no digitado, né? Até uma carta vai lá, digita no computador e manda. Alguém teve lá a preocupação de digitar. E aí, quando eu peguei aquela carta que comecei a ler, eu percebi que era uma carta tentando me convencer de que Jesus não é Deus, e que era uma criança que tinha escrito, e com mais um bônus de uma revista Sentinela de presente para mim. Meus irmãos, eles sabem que ali tem um pastor, mas eles não desistem de pregar, eles não desistem de levar a falsa mensagem que diminui Jesus, e que diz que Jesus não é Deus. Mas nós, muitas vezes, irmãos, que temos o Evangelho, ficamos acanhados, e nos desviamos de Samaria, para não termos que encontrar com aqueles que necessitam ouvir o Evangelho. Jesus não fez assim. João disse, era necessário, sabe por quê? Porque a luz precisava chegar nas trevas. Era necessário que Jesus tivesse o encontro com aquela mulher naquele poço. E aquele encontro mudaria a vida daquela mulher e mudaria a vida de todos os cidadãos daquela região, daquela cidade. Meus queridos irmãos, em nosso trabalho, na família, em todos os lugares, há sempre pessoas em trevas, pessoas vazias, pessoas que estão buscando preencher a sua vida com alguma coisa. Meus irmãos, domingo, para muita gente, é um dos dias mais vazios que existem.
Tem pessoas, e você pode olhar onde você mora, nas redondezas onde você mora, que passam domingo enchendo a cara de cachaça, porque elas não conseguem encontrar-se consigo mesmo, tamanho vazio que há dentro do coração deles. E o momento de alegria que eles têm é poder sentar com alguém ali, encher a cara e fugir da realidade, para tentar preencher o vazio que há dentro do coração deles. Domingo é um dia muito difícil para essas pessoas, e nós não podemos nos desviar delas. Nós não podemos olhar para elas e dizer, não vale a pena. A gente precisa pregar. A gente precisa levar a mensagem que Deus nos revelou a essas pessoas. Meus irmãos, Jesus não se desviou dos pecadores. Ele foi ao encontro dos que necessitavam. O plano de Jesus era, vou encontrar o necessitado. Eu não posso seguir o caminho dos legalistas. Eu não posso seguir o caminho dos preconceituosos. Eu preciso passar por aquela região famigerada, aquela região de pecadores. Meus irmãos, além disso, em segundo lugar, nos planos de Jesus, ele aproveita as oportunidades de vergonha e preconceito para falar ao coração. Jesus, tendo um encontro com aquela mulher, o que foi que Jesus viu, irmãos? Ele não viu só a casca que nós vemos, ele viu o coração. Tendo conhecimento, irmãos, da vida daquela mulher, como ninguém pode ter, Jesus percebeu que duas coisas eram marcantes na vida daquela mulher. Primeiro, a vergonha. E segundo, o preconceito que ela sofria. Meus irmãos, veja o que diz no versículo 6 em diante, até o 9. Diz assim, ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Olha agora, era por volta do meio-dia. Guarda isso aí, era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus, como um homem que era, cansou. Na caminhada que ele estava fazendo, ele para lá no poço de Jacó, e desejoso ali de saciar a sua sede, ele aguarda ali a água. Ele aguarda o momento em que aquela ocasião lhe daria para que ele falasse ao coração de quem necessitava ouvir suas palavras. E diz o texto que ao meio-dia vem uma mulher, e eu imagino essa cena, o sol causticante, no clarão do dia, lá vem aquela mulher com aquele pote, com aquele cântaro na cabeça, em direção ao poço. Está Jesus sozinho, porque os discípulos haviam ido para a cidade, e Jesus olha para aquela mulher, e eu acredito que no coração ele diz, chegou a ocasião, o momento certo, o tempo oportuno. Aquela mulher chega e, talvez acanhada, como ela costumava sempre andar, baixou a cabeça, pegou ali o seu cântaro e tentou então começar a tirar a água daquele poço. Naquele momento, Jesus puxa um diálogo com aquela mulher. Algo certamente já era estranho naquele momento, porque as mulheres, elas nunca iam para o poço sozinhas, elas sempre iam acompanhadas, mas era muito estranho o fato daquela mulher ir sozinha. Isso já era um sinal da vergonha que aquela mulher carregava consigo. E qual era a vergonha? De ser uma mulher adúltera, de sofrer a rejeição daquelas que diziam, com você eu não se envolvo, porque o marido que você tem agora não é seu marido. Seria uma vergonha para mim estar envolvido com você. Então aquela mulher vem ao meio-dia, um momento improvável, ao poço para tirar água sozinha, carregando em si o peso da vergonha. E para piorar a situação, quando Jesus conversa com aquela mulher e diz, moça, dá-me um pouco de água para beber. Aquela mulher identifica que Jesus era um judeu, não sei dizer exatamente porquê, mas ela viu em Jesus e viu que ele era um judeu. Imediatamente ela colocou para fora o preconceito e disse o seguinte, como você, sendo judeu, pede a mim água para beber? João destaca, os judeus não se dão com os samaritanos. Para você ter uma ideia da coisa como era, se um samaritano bebesse num copo, o judeu ele não deveria tocar no copo. Porque se ele tocasse no copo, segundo a lei dos fariseus, ele se tornava impuro. Então, isso era uma barreira invisível entre aquela mulher
e Jesus. E Jesus pede então àquela mulher, me dá um pouco de água. O pedido que Jesus faz, irmãos, é um pedido que vai revelar uma lição espiritual profunda. Porque vai falar do que Deus tem, do remédio que Deus tem para a rejeição daquela mulher e para o preconceito que ela estava sofrendo. Meus queridos irmãos, quando Deus e quando Cristo se encontram diante de uma ocasião em que estamos sofrendo a rejeição e que estamos sofrendo o preconceito, meus irmãos, Ele tem uma palavra para nós. Ele tem a palavra de descanso. Ele tem a palavra de companhia que nós tanto necessitamos. Às vezes eu tenho a sensação que muitos buscam para Cristo, buscam evangelizar pessoas santas, porque querem que aqueles que se acheguem a Cristo Jesus sejam pessoas perfeitas, que não bebam, que não fumam, que não façam qualquer coisa de errado. Meus queridos irmãos, são os doentes que precisam do Evangelho. Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Sabe aquela pessoa que você já não tem mais paciência com ela, que você tanto fala, e ela continua cometendo os mesmos erros, cometendo as mesmas falhas, e que você já pensou até em jogar a toalha e dizer, eu não dá mais, eu não vou mais entrar nessa empreitada aqui, porque não tem como. Deus não desiste delas. E você, como missionário e missionária, você não pode desistir dela. Você não pode desistir dele. Meus irmãos, Jesus ele veio para os que sofrem rejeição. Aquela mulher estava ali ao meio-dia, porque ela estava sozinha, rejeitada pelas demais mulheres, que olhavam para ela e diziam, você já teve 5 maridos. Segundo a lei de Moisés, segundo a Torá, você já deveria ter sido apedrejada, mulher. Quem vai andar com você? Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Como é que eu estarei andando com você para trazer sobre mim a pecha de uma mulher adúltera? Eu não quero isso, então vá viver a sua vida isolada. Essas que tratavam assim aquela mulher, certamente, não compreendiam o que Jesus estava vendo, o vazio daquela mulher. O vazio mais profundo daquela mulher. Porque ela fazia aquilo ali por conta do pecado no seu coração. Ela fazia aquilo ali pelo vazio de Deus que ela não sabia preencher. Porque ela não sabia, irmãos, que aquele com quem ela estava falando tinha a água que sacia a sede dela, que ela tem tentado saciar com outras coisas dessa vida. Jesus, ele tem o acolhimento sarador para todos que se sentem desprezados. E para esses, irmãos, é para esses que precisamos olhar. Entenda bem nessa noite. Amanhã você vai se encontrar com a sua mulher samaritana, você que já conhece o Evangelho. Aquela pessoa rejeitada, aquela pessoa que já anda curvada, tamanho peso do preconceito que ela sofre sobre si. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, não se encale. Peça a Deus discernimento para falar ao coração dessas pessoas, para levar o que aquela pessoa realmente necessita. Não é o que ela quer, o que ela necessita. Meus irmãos, se Deus tem lhe dado a oportunidade de conviver com pessoas rejeitadas, que você já tem até dificuldades, não sabe bem como agir, já tentou fazer de um jeito ou de outro, mas está difícil, saiba que é uma oportunidade que Deus está te dando, de você levar o consolo de Cristo, o consolo do Evangelho. Então entenda, para que amanhã, quando você entenda o sentido de tudo que você ouviu nessa noite, você saiba o que você deve fazer, o que você tem que falar. Você não pode se calar. Você tem que ir até Ele e dizer, olha, Cristo te ama. Cristo é o que você tem procurado em A, em B, em relacionamentos, nas drogas. Meus irmãos, nosso Senhor nos ensina a aproveitar as situações de vergonha e rejeição para falar ao coração de pecadores. O que vai acontecer agora, depois desse momento em que Jesus inicia o diálogo com aquela mulher, e é o último momento que eu queria destacar com vocês, e aí nós vemos nos planos de Jesus que ele prega a mensagem de satisfação eterna ao coração daquela mulher. Jesus, ao ouvir e ao perceber o que estava acontecendo, uma mulher sozinha ao meio-dia, com um cântaro na cabeça, uma mulher que estava sofrendo o peso do preconceito por ser samaritana, uma mulher completamente isolada,
Alguém que você talvez dissesse o seguinte: eu não quero de jeito nenhum me relacionar com ela. Ou talvez dissesse aos seus filhos e aos seus parentes: não se envolva com ela, porque essa mulher aí, a vida dela, né, não é coisa boa não. Jesus compreendia, irmãos, a necessidade profunda então daquela mulher e leva uma mensagem de satisfação a ela. Veja o que diz o versículo 10 ao 15. Diz assim: Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria a ele e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água, essa água que está no poço, né, voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Meus irmãos, aquele diálogo parecia que estava girando em torno da água que estava dentro do poço, mas não era. O diálogo ali não era em torno da água do poço. O diálogo ali estava em torno da sede da alma daquela mulher. E tudo o que Jesus falava ali era necessário um discernimento espiritual. Jesus fala de água. E a mulher, por um momento, e ela muito inteligente, pergunta: mas como você vai tirar a água desse poço? Jesus não está falando da água do poço. Jesus está falando de uma outra água. Então aquela mulher entende que Jesus está falando de uma água que sacia o que ela tanto necessitava. A sede que ela tinha, e que ela buscava saciar nos homens com quem ela tinha se envolvido. Talvez nos prazeres que ela tinha se envolvendo com vários homens, ela tentava saciar então a sede que ela tinha e que só Deus poderia preencher. Deixa eu lhe dizer uma coisa, você que está me ouvindo. No seu coração e no meu coração existe uma sede. E a gente precisa saber qual é o líquido que sacia a sede do nosso coração. Porque se nós não sabermos que quem sacia a sede do nosso coração é Cristo, a gente vai buscar nas coisas desse mundo. E sabe qual vai ser a grande frustração? A gente vai perceber que por mais que tenhamos tudo aquilo que o mundo pode nos dar, nunca seremos completos. Sempre seremos vazios, secos. Aquela mulher sabia muito bem, meus irmãos, do que Jesus estava falando. E Jesus torna isso claro quando ele diz que aqueles que bebem dessa água, o que é que vai acontecer? A água que eu lhes der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então aquela mulher entendeu, ele não está falando de água, ele está falando do que é mais profundo no meu coração, ele está falando da sede que eu tenho. Então esse homem tem algo de diferente para mim, esse homem tem algo que pode saciar o que eu tenho tanto buscado. E aí ela termina dizendo: Senhor, quero que me dê essa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Quando ela diz isso, ela diz o seguinte: Senhor, se tu me deres essa água, eu vou estar plena, eu vou estar satisfeita. Eu não precisarei mais passar a vergonha diante dos meus acusadores. Aquelas mulheres que levantam um dedo contra mim e dizem bem assim: tu és uma prostituta rejeitada de Deus. Ou os judeus dizendo: você é samaritana, você é impura. Isso não teria mais importância na vida dela. Sabe por quê? Porque ela seria recebida por Deus. Porque a sua vida não seria mais a vida mundana, seria a vida eterna nela. Então ela pede a Jesus: Jesus, Senhor, me dá dessa água, eu necessito dessa água, eu preciso beber dessa água. Talvez seja essa a sua condição nessa noite, está buscando nos prazeres, está se iludindo com a riqueza, está
tentando encontrar amizades para saciar a sede, mas só Jesus é quem pode saciar a sede do nosso coração. Só Jesus, só Jesus. Não se iluda, meu irmão, não se engane. Jesus, ele espiritualiza essa conversa com aquela mulher, falando das necessidades mais profundas delas. Jesus sabia que aquela mulher tinha uma necessidade, que aquela mulher precisava de Deus. Jesus também percebe que naquela mulher havia uma necessidade de vida, que ela pudesse viver sem o peso da acusação e sem o peso do preconceito. Meus queridos irmãos, esse é só o início dessa transformação de Deus, de Cristo na vida daquela mulher. Não são poucos aqueles que vivem nesse mundo do mesmo jeito que aquela mulher, buscando satisfazer o coração distante de Deus. Eu até posso dizer, pela minha convivência no meio religioso, que há muitas pessoas que tentam satisfazer o coração, a sede do coração, com o ritualismo da religião. E não satisfazem. Porque a religião não tem capacidade, não tem condições de fazer isso. Meus irmãos, a religião é só uma expressão de uma satisfação maior que nós temos em Deus. Quem acha que vir à igreja apenas, já completa tudo, vai continuar com sede. Sabe aquela coisa de terminar o culto, você continua vazio e acha que indo encher sua barriga até você ficar empanturrado, comendo com tanto prazer, vai lhe satisfazer e você vai ter uma noite de alegria? Acontece muito. Ou às vezes, aquilo que muitas vezes nós nos pegamos fazendo, eu preciso dar uma passada no shopping porque a minha vida está muito para baixo, a coisa não está legal. E aí você vai para o shopping, gasta lá, gasta até o que não tem um prazer ali na troca, e depois percebe que nada disso saciou o vazio. Está oco do mesmo jeito. Não estou dizendo aqui que você não deve nem comer, nem ir para uma pizzaria e nem deve ir para o shopping. Você deve ir para lá. Você pode ir para lá se você quiser, né? Você não deve, você pode, né? Mas deixa eu lhe dizer, ir para lá para saciar o que só Deus pode saciar, é feito aquela mulher. Eu imagino, começou a namorar com não deu certo, não, tenho que buscar outro. Tenho que buscar um mais assim, vai buscar outro. Aí depois vai buscar outro, e vai buscar outro, e vai buscar outro, e o vazio está lá. Não preencheu o vazio. Porque o vazio é do tamanho de Deus. E nada nesse mundo pode preencher o lugar de Deus na nossa vida. Eu lhe digo uma coisa, o mundo tem muita coisa para oferecer para você. Nós somos idólatras por natureza, viu? A gente vai querer transformar coisas desse mundo em deuses, que vamos servir a essas coisas, que vamos depender dessas coisas, que vamos adorar essas coisas, vamos fazer altar para essas coisas na nossa vida. O mundo tem uma série de propostas para isso, mas eu lhe digo com toda certeza que nenhuma delas vai satisfazer o vazio de Deus que está dentro do seu coração. Meus irmãos, finalizando aqui, nós iremos ficar até o versículo 15 hoje. Na próxima semana nós iremos continuar a exposição, mas eu queria terminar com algumas aplicações aqui dessa passagem, para que a gente saia daqui entendendo nessa semana o que é que a gente pode e deve fazer a partir do que foi dito aqui. Primeiramente, escute bem, não fuja daqueles que necessitam da mensagem que você tem para pregar. Não dê essa desculpa que você anda dando, de que eu não quero nem conversar com ele ou conversar com ela. Se você sabe que ele necessita, se você sabe que ela necessita, passe por Samaria. Pregue. Leve a palavra, mesmo que seja aquela mensagem tosca. Jesus te ama, viu? No momento oportuno, irmãos, a palavra cai no coração. E o terreno estando preparado, a palavra frutifica. Então não fuja da sua responsabilidade, não. Não dê desculpa para si mesmo. Entenda que você teve encontro com Cristo para ser um missionário, para ser uma missionária. Você não precisa fazer um curso teológico. O que você precisa é falar do que Jesus fez por você e falar do que Jesus faz por todos aqueles que se achegam até Ele. Então, não deixe que o seu coração dê mais uma vez uma desculpa para não falar àqueles que precisam ouvir essa mensagem. Também
aqueles que têm sofrido com a rejeição e o preconceito, e você tem convivido com eles, lá no seu trabalho, talvez seja um viciado, quem sabe um homossexual, quem sabe alguém, né, que está na sarjeta, quem sabe alguém que foi desprezado da família, ou quem sabe alguém que sofre uma rejeição que nem ele tem coragem de dizer, mas você percebe nos olhos dele e nos olhos dela. Deixa eu lhe dizer uma coisa, essas pessoas estão vazias, e você tem a mensagem que preenche esse vazio. Assuma a sua responsabilidade, vá ao encontro delas. Atente, observe bem o que está sendo dito. A gente vive numa geração, irmãos, que não sabe ouvir. A gente vive numa geração que não sabe ouvir. E ao mesmo tempo uma geração sedenta por falar. Às vezes acontece muito isso comigo. Eu vou para alguns lugares e tem tanta gente sedenta para falar, que o que é que acontece? Me alugam porque eu gosto de ouvir. Eu gosto de ouvir e perceber o dilema que cada um enfrenta. Às vezes a gente consegue vislumbrar claramente o vazio, o tamanho do vazio que está lá, irmãos. Essa semana peça a Deus discernimento para isso. Com seus colegas lá, perceba na conversa com eles, como eles têm tentado preencher algo que só Deus pode preencher. E não se cale, fale, faça como Jesus, crie a conversa, comece a falar de água. E mostre como Jesus pode saciar a sede que essas pessoas têm. E você que chegou aqui nessa noite, e que entendeu essa mensagem, e que se encontra como essa mulher samaritana, está tentando preencher com uma coisa ou com outra, está tentando preencher com futebol, está tentando preencher com filhos, está tentando preencher com a última moda, está tentando preencher com alguma coisa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus veio a este mundo para te dar a paz, para preencher esse vazio que é do tamanho dele. E tudo o que você tem buscar, você vai perceber que o que eu estou lhe dizendo aqui é verdade, não vai preencher. Você passa algumas horas de prazer e de alegria no domingo, e na segunda-feira você acorda oco, vazio do mesmo jeito. Jesus veio a este mundo para perdoar os teus pecados. Portanto, entregue sua vida a Ele, beba da água da vida, beba daquele que oferece a água, que aquele que beber dele nunca mais terá sede. Que Deus aplique a palavra em nossos corações. Amém? Fiquemos de pé. Feche seus olhos nesse momento, nós vamos orar. Deus conhece o nosso coração, Ele nos fala claramente pela palavra. Então que nessa noite essa palavra cresça em nós, que essa palavra nos dê direção no decorrer dessa semana. Ore comigo, peça ao Senhor graça, peça ao Senhor favor. Meu Deus, eu te louvo, Senhor, porque um dia o Senhor chegou até nós. Um dia o Senhor, Pai, se encontrou conosco. O Senhor não se desviou da nossa vida. O Senhor decidiu passar pela nossa Samaria. O Senhor decidiu, Deus, ir ao nosso encontro, mesmo nos vendo, Deus, envolvidos e atolados nos nossos pecados. O Senhor foi ao nosso encontro e ali falou palavras, Senhor, que fizeram arder o nosso coração, porque o Senhor trouxe à tona, Senhor, o vazio que existia dentro de nós. Meu Deus, eu lembro em mim, Deus, as vezes em que eu ia para as festas, tentando ali satisfazer o meu coração com bebidas, com uma alegria passageira, e no outro dia, Senhor, eu estava lá, deprimido, depressivo, Pai, sem ter uma razão para viver, mas o Senhor falou para mim, o Senhor me mostrou naquele grande dia o que o Senhor fez por mim, me tirando do lixo, e me transformando, e me fazendo uma nova pessoa. Meu Deus, e daquele dia em diante, a minha sede foi saciada. E eu sei, Deus, que aqui nessa noite há muitos, talvez, que estejam nessa situação, que ainda estão vazios, Senhor, que têm participado da igreja, que têm ido para a igreja, que têm levado até a Bíblia, Senhor, mas ainda não beberam da água da vida. E eu te peço, Senhor, que o Senhor que fala ao coração, que o Senhor que transforma o coração, que nessa noite o Senhor esteja a convertê-los, que o Senhor esteja a saciar a sede,
e que eles possam andar em paz aqui nesse mundo, mesmo que sejam muitos os seus acusadores, que eles possam andar em paz, porque se Deus é por nós, Senhor, quem será contra nós? Quem será contra nós? Meu Deus, muito obrigado pela Tua palavra e pela maneira como o Senhor fala tão claramente aos nossos corações. Continua com a Tua igreja, continua conosco no decorrer dessa semana. Não nos deixe esquecer daquilo que ouvimos e aqui pregamos, meu Pai, e que nós possamos saber como agir, o que fazer, quando no momento oportuno o Senhor nos lembrar a palavra que ouvimos. Seja com a Tua igreja, seja com o Teu povo. Continua conosco, assim eu te peço e te agradeço. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todos sempre. Amém. A igreja se assenta por